Eu conheci a Kátia 3 anos atrás, Sim. 3 para 4 anos atrás, de uma forma muito gostosa, de uma forma mais deliciosa possível, pela boca. É verdade. Kátia é uma chefe de cozinha maravilhosa, que faz coisas maravilhosas. Ela tem um pavlova, que formidável de aniversário. Ela falou, tá chegando de novo. Uma café da manhã, a coisa mais deliciosa. Bom, e aí Kátia ficou sabendo que eu era terapeuta e começou a vir nas constelações com a família. E hoje ela é uma terapeuta também. E sobre essa transição de carreira que nós vamos estar falando. Primeiro que quando nós nos conhecemos foi uma afinidade assim incrível. De alma mesmo. De alma. Foi um encontro, não foi uma afinidade. Foi um encontro. Fui num encontro maravilhoso, num local delicioso e conheci essa pessoa deliciosa. Deliciosa mesmo. Nos reencontramos. Nos reencontramos. E aí temos temos um projeto juntos, né? E esse projeto foi crescendo, foi tomando outro rumo. Por isso que a gente aprende na terapia que às vezes o que eu quero não é o que eu preciso. E o que eu preciso não é o que eu quero. E a gente começa a fazer dessa frase um sentido para a vida, né? E a partir das terapias, das sessões aqui, Kátia foi descobrir, porque a Kátia é um amor, ela é amorzinho. E todas as rodas da leitura do livro, dos Mulheres que Correm com os Lobos, que depois fazemos uma dinâmica, uma meditação. E com os movimentos de constelação, sempre cai a rosinha para ela, o amor, sabe? Ou ela que é representando uma mamãe, porque também é mamãe de 3 petitiquinhas, deliciosa, né? Então, olha quanta história nós temos para contar. Como ser mulher, como estarmos na vida posicionada como mãe, primeiro como esposa, como mãe e como essa profissional. Todos os desafios que nós precisamos passar, as dificuldades, os nãos e a sabotagem para a gente poder estar aqui hoje e poder formar essa rede de apoio. E dividindo, né? Dividindo o caminho, né? Primeiro que nós estamos aqui gravando esse vídeo porque nós temos um recado bacana para dar para as mulheres pelo momento que nós estamos passando. Além dessa transição de carreira que nós estamos passando uma mudança interior de autoconhecimento, de desenvolvimento, que a gente tem uma rede de apoio, né? Isso. Formada com outras amigas, outras mulheres também, que hoje não puderam estar aqui, hoje estamos só nós. Então nós estamos aqui para dar um recado sobre a nossa rede de apoio, para podermos abrir este caminho para mais mulheres estarmos com nós, nesses movimentos de terapia que nós vamos estar falando neste vídeo, o que é essa conexão com o sagrado feminino, com esse eu feminino selvagem, com essa mulher que a gente vem estudando já há mais de ano, né, Kátia? Esse caminhar para o interior mesmo, né? Esse olhar pra gente de outra forma, né? Não o olhar imposto pela sociedade, sim o olhar da nossa essência, né? Que é um caminho a se fazer, e foi por isso que eu cheguei na transição de carreira, inclusive. Nós chamamos de desenvolvimento pessoal. Aqui no espaço, a gente vem agregando pessoas que aumentam esse nosso desenvolvimento. Cada um traz um pouquinho de si e leva um pouquinho de todas nós, né? E quando foi aberto para a gente começar essa rede de apoio, a gente, como consteladora, a gente fala que o campo informacional se abre. O campo se abriu para isso, né? Começamos com o estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e daí todas que chegaram até aqui vieram por uma dor. Sim. A dor da alma. E hoje, quando a gente conversa, essas dores já não são mais pesadas, né? Traz uma leveza quando é dividida em grupo, né? Por isso que a roda é tão importante. É sobre isso que nós vamos falar. É este recado para as mulheres e falar como é o processo desse desenvolvimento, a dor que chega aqui e como a gente vai superando. Aqui eu chamo todo mundo de flor, porque é um jardim imenso que tem nesse espaço, e cada flor com a sua singularidade,
despertando, desabrochando. É um desabrochar aqui, cada dia mais. O desabrochar, chamamos todos de flores, porque realmente é este processo que passa aqui. É uma sementinha que foi semeada, né, que está ali na sua essência, que vamos desenvolvendo ela, e vai brotando, e vai nascendo, e vai virando uma linda flor, não é? Exatamente, exatamente. É aquela típica frase, né? Eu cheguei aqui, uma sai outra. É o que a gente mais escuta nesses movimentos terapêuticos. E no nosso movimento terapêutico, acho que foi uma coisa que a cada dia a gente escutava de uma pessoa diferente e que realmente foi fazendo a gente desabrochar e até chegar no momento que a gente está, porque a nossa ideia inicial era continuar com as rodas e agora a gente está trazendo isso para o virtual, convidando mais pessoas através desse ambiente que hoje é um ambiente onde as coisas acontecem, né? E dividindo o nosso desabrochar com cada um de vocês que estão aí do outro lado. E tem, às vezes, a curiosidade, não tem a possibilidade de estar aqui, né, Lei? Exatamente, mas aqui nós somos representativas. Trazemos na dor, falamos dela, do feminino, porque nós como mulheres, né, Kátia? Olha, filhas, esposa, mães, profissionais, né? Nesses ciclos. Então, nosso feminino ferido, que a gente traz da nossa ancestralidade, sendo trabalhado, sendo desabrochado e fortalecido em nós. Então, nós como mãe, como esposa, nós temos muito que oferecer. Por quê? Por conta dessa jornada que a gente está reescrevendo na nossa história, das nossas dores. Ninguém chega a uma terapia porque ama. Não. Muito pelo contrário. Inclusive, é quando a gente olha pro feio que a gente começa a ver o que a gente tem de bonito, né? Exato. É só olhando pro feio, não tem outro caminho, né, galera? Infelizmente ou felizmente, a gente precisa olhar pros monstros que existem dentro da gente. Como se diz um dos textos lá de Mulheres que Correm com o Lobo, a gente tem que abrir as portas, né? E aí, a cada porta a gente se depara com alguma coisa ali que a gente tem que trabalhar. Nem sempre é bom, mas todos nos levam para o caminho do amadurecimento, do crescimento, o caminho que realmente a gente precisa caminhar para chegar aonde a gente... E que estejamos dispostas a caminhar, né? Porque às vezes a gente abre umas portas que nem sempre nos levam a querer continuar, mas tendo força e resiliência, né? Na verdade, além da força, é a resiliência que faz a gente seguir para a próxima porta. Então, gente, e aí a partir desse início, né, que foi as nossas rodas, a gente despertou, cada uma despertou para alguma coisa. A Alessandra já está nesse caminho há muitos anos, né, Ale? E iniciei assim, meu caminho junto à espiritualidade vem de um tempo, eu sempre busquei isso de alguma forma, mas depois que eu cheguei na roda é que de verdade eu entendi que nada é de fora, tudo é de dentro. Então aí que eu comecei a caminhar o caminho que me trouxe até aqui, né? Onde eu desabrochei. Kátia é uma das flores deste imenso jardim que eu tenho aqui. E é uma flor que desabrochou linda e maravilhosa, como todas as flores. O processo que se passa aqui é de desabrochar, é de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e fortalecimento das emoções. Chegamos muitas vezes com raiva de um feminino, raiva de um masculino, de um homem, de um comportamento, do nosso relacionamento, do nosso papai, né? E aqui nós somos desenvolvidas com amor, com acolhimento, antes mesmo de se fazer qualquer dinâmica terapêutica. Primeiramente, nós somos fortalecidas uma a uma como uma irmandade, como a sororidade, que é esta palavra que se usa muito no sagrado feminino e que justamente é o que fazemos aqui antes de ter qualquer dinâmica terapêutica. E por que isso? Porque eu estou com 25 anos já de caminhada, de processo de autoconhecimento, de desenvolvimento entre psicanálise, entre espiritualidade e formação terapêutica. E aí eu sofri horrores,
muito como mulher, na minha adolescência, e eu tive isso que a gente fala internamente aqui, mas às vezes eu me sinto importante falar. Eu tive um abuso, né? As meninas sabem que estão aqui aos 6 anos de idade, e esse abuso foi por um parente. E naquela época era tudo muito normal, não se falava como hoje, né? E o parente continuava indo nas casas aos domingos, nos almoços e tudo mais, e tudo mais. Eu só vinha despertar que isso era uma grande dor para mim, que isto é o que me fazia buscar por entender o que eu trazia de raiva, de mágoa, de tristeza, só depois de num curso de aromaterapia, que eu inalei um óleo e este óleo me abriu aquela lembrança de sofrimento. Então, este foi um sofrimento que eu guardei por muitos anos, e isso me acarretou em quê? Relacionamentos tóxicos, achar que o masculino não presta, que o homem não presta, porque o homem maltrata e tudo mais. Então, o que eu estou dizendo é que, através das minhas dores, do processo que eu passei, de que não foi fácil para hoje poder falar e falar com naturalidade, poder expor isso para os meus filhos, que nós como mãe, a gente tem às vezes medo de falar sobre a sexualidade dos nossos filhos, né? Então, através dessas dores, eu trago uma dor dessa e muitas outras, é que hoje eu recebo essas mulheres aqui, não com essas dores, mas a maioria vem com o feminino ferido, dolorido. E a gente só toma consciência do feminino ferido, de fato, porque não é uma coisa que se é falada, né, comumente. A gente nem fala do feminino, né? A gente só fala do que é ser mulher, como é ser mulher, mas tudo na ideia do inconsciente coletivo, assim, do que todo mundo acredita que seja aquilo, né? Então, quando a gente está inserido no ambiente terapêutico, a gente tem um olhar diferente relacionado a isso. Eu falo por mim que estou nesse ambiente há pouco tempo. Então, até 2 anos atrás, a minha visão relacionada ao feminino era completamente diferente. Era uma ideia que eu trazia das mulheres da minha família, de como a minha avó via, como deveria ser esse feminino, e assim, é uma ideia do inconsciente coletivo, não era uma busca. Então, assim, o que me trouxe a vir até aqui, junto com a Alessandra, falar com vocês, assim, dividir um pouco disso. É realmente o fato de ser pouco falado dentro das nossas casas mesmo. A gente, no meu caso, eu é que estou levando alguns temas para minha casa. Eu, como mãe de 3 meninas, depois que eu entendi a importância disso, a forma com que se pode ser olhado, né, saindo desse olhar de fora, indo para o olhar realmente interno, do que é ser feminina, do que é ser mulher, do que é o sagrado feminino, de fato, é que eu entendi que a gente tem necessidade de buscar isso. E hoje, infelizmente, ainda não está nas nossas rodas de conversas num domingo, no almoço, né? E é isso que a gente está querendo. Levar isso para uma roda de conversa no domingo de almoço. Fazendo um almoço bem gostoso. Bem gostoso. E o que aprendemos mais, exercitamos, e que não é fácil, é o não julgar. O julgamento. Quando nós iniciamos um processo terapêutico, uma jornada, seja ela como cliente ou como aprendiz, na verdade somos todos aprendizes da mesma forma, nós chegamos em casa e queremos colocar o aprendizado para os nossos pais, para os nossos tios, para os mais velhos, e não respeitando uma hierarquia também. E aí chegamos com arrogância, porque a convivência não é com minha mãe, porque minha mãe não me compreende, porque ela não evoluiu, porque isso. E aí, esse é um ponto que a gente também aqui fala muito disso, de ser humilde, fica na sua, no seu quadradinho, né? E não julgar, porque a sabedoria do respeito começa lá com a nossa mamãe, com os nossos avós, com essa cultura que elas trouxeram, até onde elas
foram para passar o bastão para que hoje a gente estava falando de um sagrado feminino. Exatamente. E a gente só entende isso passando por isso, né, na verdade. E é um aprendizado mesmo, porque a gente sai daqui querendo ensinar para todo mundo. Na verdade, a gente quer dividir porque a gente entende a importância disso e como isso transforma a gente. Só que aí, muitas vezes, a gente vai pro caminho da arrogância, né? Do, nossa, como você não sabe disso, né? Porque tem muito isso, né? Tem muito isso. E aí, a gente desperta também aquela menina, né, dentro da nossa mulher que tem que ficar calada para algumas coisas e entender que o processo do outro é do outro, não é nosso. O processo do outro é do outro e nós temos que respeitar o processo, ter cada um no seu tempo. E isso, quando a gente vem para as terapias e fica conhecendo um pouco de terapia, a gente já liga para aquele amigo que faz sessão há não sei quantos anos e não resolveu. Aquela outra amiga, a gente quer resolver todo mundo, a gente vira um chato, a chata, sabe? As pessoas até se afastam, porque aí a gente percebe que o que foi bom para mim, o que está sendo bom para mim, não serve para o outro. E eu tenho que respeitar. E essa mudança interna é o autoconhecimento. Todo o processo passa por esse autoconhecimento. A gente aprende a se autoconhecer primeiramente pela respiração aqui, a sentir o nosso corpo, a perceber o nosso corpo, aceitá-lo como ele é. Aí a gente vem na respiração, uma meditação, tudo isso preparando para que a gente possa receber um mais. Nós somos um potencial divino, nós temos um potencial, nós somos filhos de Deus perfeitos e maravilhosos. Mas a gente está esquecido, está anestesiado. Este cristalzinho está lapidado, né? Está ali adormecido. Mas ele é de um potencial, de uma força que o que mostra o desenvolvimento e essa força? É ajuda, é uma ajuda terapêutica, é uma ajuda espiritual, é uma rede de apoio. São mulheres que aqui, a gente brinca aqui que se quiser cuidar da parte de fora, só estética, né? É fácil. O difícil é olharmos para dentro. Porque é uma coisa que a gente até estava conversando antes, né? A gente só vê o bonito quando a gente olha para o feio. Porque a gente, de fato, entende como nós somos a partir do momento que a gente olha para o que nos incomoda, para os nossos monstros, sabe? Que a gente abre as portas que a gente geralmente deixa ali esquecidinhas. E de propósito, porque inconscientemente a gente não sabe o que a gente está fazendo, mas a gente está nos protegendo de uma dor. Mas a gente, para evoluir, a gente também tem esse caminho da dor. Tanto que a dor geralmente é que nos traz para esse ambiente terapêutico, né? Senão, ninguém chega aqui super feliz, gente. Bacana é que depois que você toma consciência da tua dor, você fala: obrigada, dor, gratidão, porque foi através de você que eu pude evoluir, que eu pude conhecer, que eu pude tomar consciência do meu potencial, né? Reescrever uma história de forma diferente, fortalecida. Quer dizer, a gente pega as nossas dores, depressão, tristeza e transforma ela em força. Como isso? Tem que vir aqui. Tem. E muitas vezes a gente fica pensando assim, a gente está num movimento que tem várias mulheres e tudo, mas parte desse caminho, ele é solitário. Você precisa lidar com você. Porque a sua transformação, ela acontece internamente. Você divide e isso faz com que seja mais fácil, mais caloroso, mas não significa que seja um caminhar que você vai estar o tempo todo rodeado de pessoas. Então você tem que se fortalecer por causa disso. Porque como a gente disse em alguns vídeos anteriores, a questão do julgamento, da gente chegar e acreditar que aquela pessoa tem que viver aquele movimento que você está vivendo. Grande parte disso é porque a gente quer gente com a gente nesse negócio. Mas a maioria do caminho a gente passa conosco. As nossas escolhas, elas têm que ser... como que fala a palavra assim? Tem que ser suportada por nós mesmos. Então, se o caminho que você encontrou foi o caminho terapêutico e o seu colega que você queria tanto que tivesse com você não tá, nesse momento você vai caminhar sozinho. Quando ele vê sua transformação, de repente isso traga ele para esse caminho junto com você, respeitando o tempo dele, né? Bacana você falar isso, Kátia, porque o desenvolvimento, o autoconhecimento, ele é solitário. O caminho do desenvolvimento pessoal, ele é solitário.
É isso que nós estamos falando, eu e Kátia, porque quando a gente não adianta querer puxar nosso parceiro, puxar nosso filho para vir para nossa linha. Não, a verdade dele é outra, o caminho dele é outro, o processo é outro. Aí está o respeito, não julgar e aceitar. Contente-se com o seu desenvolvimento. Foca em você e vai. Bom, estamos aqui todas as quartas-feiras para falar, ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? E também terá um encontro, uma oficina deliciosa, perfumada, porque ela é uma oficina de um jardim perfumado de flores que vão levar para outras flores, reescrevendo a nossa história, uma jornada criativa de autoconhecimento. Vai ser uma jornada deliciosa. Você está passando passo a passo terapias, esses processos, como evoluir, como fortalecer. Vamos falar de constelação, vamos falar de reiki, vamos falar de renascimento. Tem uma amiga aqui renascedora que ama renascer, fazer renascimento. E vai ser dia 15, 6 e 7 de agosto, gratuito. E quem estiver junto vai ganhar o primeiro nível do reiki como um presente meu para fortalecimento, para poder ancorar a energia de cura do reiki. Eu espero estarmos juntas também neste encontro. Eu vou estar lá. Com certeza. Você vai estar lá? Vou estar lá. Estaremos todas. Um grande beijo. Tchau. E até logo.